Salve, salve, turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, episódio 78. Vocês podem estar notando que a gente já saiu daquela bancada, daquela forma original do podcast. A mesmice aquela, né? Que tanto deu certo, né? Mas hoje a gente está com uma nova concepção de um novo pensamento, digamos assim, de podcast. Estamos no estúdio com uma sala. Então vamos convidar você para estar junto conosco nessa sala montada aqui nos estúdios da Rádio Mundial FM, parceria com o Bonamigo e também com a Center Móveis e Juí, que comprou a ideia e estamos montando esse estúdio que vai ser a cara de vocês, a nossa cara, a cara de uma Prosecom, que tanto vem se consolidando no ramo do podcast. E agora, hoje, no episódio 78, estamos com os conselheiros e o jurídico do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, eu com o irmão, pelo amor de Deus, longe disso. Aliás, depois eu vou fazer uma brincadeira com o doutor Luiz Paulo Germano e o conselheiro Eduardo Barbosa sobre a questão do Inter. Mas é uma honra imensa tê-los aqui, conselheiros do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, doutor Luiz Paulo Germano, diretor jurídico do Grêmio, conselheiro do Grêmio também, e o Edu Barbosa, Eduardo Barbosa, Edu, parceiro de longa data aí, parceiro de juventudes. Eu nem vou dizer que faz tanto tempo isso aí, porque a gente continua jovem ainda. Prazer imenso tê-los aqui, um abraço, pessoal. Boa noite, Gui. Boa noite, Bonamigo. É um prazer vê-los. Um abraço para todos os amigos aí da Rádio Mundial. É uma satisfação poder participar desse podcast. Já tinha ouvido falar bastante. Opa! Já tinha ouvido falar bastante. Aqui em Porto Alegre, nós, de fato, mantemos um contato muito próximo com os amigos do interior. E, especialmente no Grêmio, nós somos atentos aos diversos programas que são desencadeados por todas as regiões, mas em especial aqui no Rio Grande do Sul. E para mim é um prazer, um privilégio. O Edu me ligou na semana passada, olha, o Gui está nos convidando para participar do programa dele, pessoal de Juí, de toda a região, e que através dessas tecnologias nos remetem para o mundo, né, Gui? Nós estamos falando com o mundo, na verdade, não é mais só com o Ijuí. Então, para mim, uma grande satisfação, uma grande alegria poder estar junto com vocês essa noite. Prazer, obrigado. Prazer é todo meu, doutor Luiz Paulo. E tu? Joia, não sei se eu posso chamar de joia. É que Sabe que quando a gente o conversou, eu pensei, apelido como é que tu amigo vai me chamar? Vai ser de joia, não tem? não tem como não chamar É, a vida toda, né? vida Desde toda. 20 e poucos anos, e já se vão quase Quase 30. alguns 20 anos que a gente é amigo. É, Então, obrigado aí pela oportunidade de poder participar desse espaço importante aí de Juí, a região. E hoje, coincidentemente, encontrei o prefeito Andrei aqui em Porto Alegre. conselheiro? Conselheiro nosso, Luiz Paulo, que eleito agora na última eleição e reeleito prefeito de Juiz com quase 80% dos votos. É Um, isso aí. um fenômeno eleitoral com uma Verdade, grande gestão. verdade, verdade. Prazer imenso tê-los vocês aqui. O prefeito André, ele poderia. É que hoje ele está em Porto Alegre, né? Ele está retornando de lá. Mas às segundas-feiras ele não pode estar presencialmente no programa. Inclusive, eu já dei um puxão de orelha nele no bom sentido, é óbvio. Né? Dizendo, Tchê, sabe que ele não veio aqui ainda no programa? Ele veio só de furão, ele veio com um outro parceiro, ele chegou do nada, apareceu lá, mas ele realmente sentar aqui na cadeira ainda não. Então, olha aqui, ó, prefeito, ó, os conselheiros, colegas do senhor aqui já estão no canal, só falta o senhor, a cadeira está montada aqui para ti. E ele fez 80%, se ele tivesse participado, era 90%. Ah, é? Olha aí, ó. Pô, que golaço, hein? Que golaço. Pessoal, Edu, doutor Luiz Paulo, o senhor me permite eu começar com o Edu? Edu, desde 2012 ou 2013? 2013. Então vamos botar 2011 mais 2, pode ser?
Pode ser, pode ser. para não falar o número. Bom, desde 2013, dentro do Conselho do Grêmio, vivenciando todas as alegrias, as derrotas, as tristezas, as montagens de grupo, os erros, os acertos. Como que é, Edu, tu participar de tudo isso e, ao mesmo tempo, ser um torcedor fanático? Porque eu sei que tu é. Ah, sabe que o papel de conselheiro, ele é um pouco distante, diferente do que, em geral, se tem a noção. Nem sempre a gente consegue participar ativamente dessa coisa do futebol especificamente, porque a nossa participação de conselheiro é mais na gestão do clube, em aprovação de contas, em Sim. colaborar, questão de, por exemplo, quando eu fui eleito em 2013, eu estava em Brasília, no Ministério das Cidades, e nesse processo já existia a Arena, teve uma oportunidade que eu pude acompanhar o presidente Romildo, que estava naquela tentativa de buscar a solução da Arena, Sim. com a Caixa, Banco do Brasil, A compra mas definitiva. a tentativa de compra, que agora teve um avanço importante pelo presidente Guerra na, Sim. na semana passada, né, Luiz Paulo? Mas é mais esse papel de colaborar com a gestão do clube mais distante do futebol propriamente dito. O futebol, para quem conhece um pouco, sabe que ele é muito fechado na questão do vestiário, na questão do grupo de jogadores, departamento de futebol, até porque se 300 conselheiros, todo mundo for dar um Sim, palpite, claro. fica, assim como qualquer empresa, fica inviável qualquer gestão. 300 opiniões é para não resolver nada. Sim, exato. Mas, com certeza, em momentos difíceis, alguns presidentes chamam conselheiros ou pessoas influentes das suas relações, de que apoiadoras do clube, para pedir ajuda, para fazer algum movimento que possa colaborar, inclusive, com o futebol. Claro, claro. Doutor Luiz Paulo, mais uma vez, prazer imenso tê-lo aqui. Desde quando o senhor está à frente do jurídico do Grêmio? Bom, na verdade, nós lá no jurídico atualmente somos um grupo de advogados e advogadas, né? Diferentemente daquilo que acontecia no passado, quando nós tínhamos um grupo muito grande de colegas que colaboravam sem nenhum tipo de contrapartida com o clube dentro do departamento jurídico. Hoje, boa parte do nosso jurídico ele é terceirizado, portanto, são escritórios profissionais devidamente estruturados, não só em Porto Alegre, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos um segmento de um escritório que faz as defesas perante o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD. Mas eu estou, neste momento, a partir da eleição do presidente Guerra e o início da sua gestão, como seu assessor especial da presidência e, mais especificamente, neste momento, destinado a cuidar das questões relacionadas ao departamento jurídico. Perfeito. De Grêmio, eu tenho um pouquinho mais de tempo do que o Edu. O Edu, ele refere 2013 como o ano em que ele começa como conselheiro, mas eu acredito que o Edu tenha sido suplente, né, Edu, antes. Se eu não estou enganado, acho que o Edu teve uma eleição anterior de suplente. Isso. E esteve o Edu já há mais de 20 anos, de uma maneira ou de outra, próximo às questões administrativas e, por que não dizer, do futebol do clube. Porque o fato de nós sermos conselheiros não significa que nós não tenhamos exercido outras funções e outros cargos dentro do clube. Eu entro no Grêmio como conselheiro em 1995, que foi um tempo mágico, né? Convidado pelo Cacau,
né? Na verdade, o Cacalo me faz Saudoso. né? Eu antes era jurídico jurídico do Fábio Koff, um dos advogados integrantes do departamento jurídico do clube. E quando, em 95, há uma eleição para o Conselho Deliberativo, o Cacalo, nosso patrono, infelizmente falecido recentemente, né, ele me convida para integrar o Conselho Deliberativo. E, a partir de então, eu tenho meus mandatos no Conselho Deliberativo renovados até o ano de 2007. Aí eu mantenho mandato até 2012 ou 2013. Eu acho que eu fico com mandato até 2013, aí em 2013 eu me afasto e retorno em 2022 a convite do presidente Guerra. Mas a gente tem inúmeras passagens, né, desde de 95, quando tivemos essa oportunidade de trabalhar no jurídico. O jurídico era muito próximo ao departamento de futebol, éramos nós que fazíamos tudo, quase tudo, em relação à defesa dos jogadores, a preparação da documentação dos atletas, inscrição perante CBF, perante Federação Gaúcha de Futebol, e hoje isso, Gui, está completamente mudado, porque os clubes, ao longo desses últimos anos, eles se profissionalizaram bastante. Então, ainda existem aqueles diretores que nós denominamos dos abnegados, né? Aqueles que se doam a um clube sem ter nenhum tipo de contrapartida, a não ser a satisfação e o privilégio de poder estar trabalhando em favor do seu clube. Mas há uma boa parte de colaboradores que hoje mantém contrato com o clube, seja através da CLT, seja através de uma contratação de prestação de serviços, e que, no ambiente de uma profissionalização, eles acabam exercendo lá suas atividades. Nesse novo formato, doutor Luiz Paulo, dá, de certa forma, um profissionalismo maior, uma agilidade maior nos processos? É que antigamente tu tinhas pessoas que desempenhavam múltiplas funções. Sim. Então, meia dúzia de pessoas tinham que cuidar de 6, 7 departamentos, digamos assim, dentro, por exemplo, dessa estrutura de legalização da condição de jogo de atleta. Então, era o advogado quem recebia a demanda do departamento de futebol, era ele que saía correndo para ir na Federação Gaúcha de Futebol, num tempo em que a tecnologia, evidentemente, não era a nossa aliada, né? Nós lidávamos com fax, com telex. O instrumento mais avançado naquela época era o fax. Federação Gaúcha, na época, era na Uruguai, ali, com saudoso Emílio Peroni. Antes do Peroni, né? Antes do Peroni, nós tínhamos o Rubens Hofmeister, e aí depois, mais adiante, vem o Emílio Peroni, que também ficou por muitos anos, né? E era lá no centrão, né? Próximo ao Uruguai, e num prédio super conhecido de Porto Alegre, antigo, e que a gente tinha que correr, sabe, Gui? A gente tinha que sair do Estádio Olímpico correndo com uma pasta embaixo do braço, pegar uma lotação quando não estava de carro, um ônibus, quando muito o clube pagava um táxi para a gente se deslocar lá, né? E a gente tinha que pedir um para o presidente para apresentar na prestação de contas, chegava lá e voltava correndo. Então, a gente acabava se virando nos 30 e lembrando sempre, abnegado, sem nenhum tipo de remuneração. Hoje a gente tem segmentos devidamente adequados, preparados, profissionalizados para atender diferentes setores. Então, nesse sentido, a gente, digamos assim, fica mais ágil, né? Porque a gente tem pessoas específicas cuidando de questões específicas. Agora eu vou para a parte do futebol, mas eu vou seguir com o senhor, doutor Luiz Paulo, e óbvio que o Edu vai ter esse olhar daqui a pouco muito mais torcedor. 95, para todo gremista, é uma coisa
foi um ano de ouro, né? Que a gente ganhou, a gente fala de Libertadores, fala de Recopa também e de Brasileiro, né? A Recopa Sul-Americana, eu acho. Sim. Bom, mas o que marcou realmente, o que nos marcou, além, óbvio que os títulos nos marcam, nos deixam uma lembrança muito, muito maravilhosa. Mas 2005, que foi aquela Batalha dos Aflitos, aí eu quero puxar o Cacalo, o saudoso Cacalo. O senhor certamente estava, o senhor estava nesse jogo lá em Recife, não? Lá em Recife, Recife. Recife. O Edu estava, né, Edu? Não? Não estava Eu não fui por nessa uma, época. eu não fui por uma única questão. Não tinha mais voo, né? Naquela época era final de novembro, né? Final de novembro de 2005. Nós não tínhamos uma malha aérea que nos permitia chegar daqui com rapidez e agilidade no Nordeste. Tanto é que o Grêmio teve que fazer, naquela oportunidade, uma estruturação logística bem significativa, porque o Grêmio foi 4 ou 5 dias antes da decisão, e era uma decisão, né? O jogo foi realizado no sábado, um calor, né? Me lembro muito quente, tanto em Porto Alegre quanto lá em Recife, todos os ingressos num estádio super antigo, acanhado, como é o Estádio dos Aflitos, lá do Náutico, e o Grêmio foi 4 ou 5 dias antes e mudou-se de hotel, justamente porque já havia 4, 5 dias antes uma perseguição, digamos assim, da torcida do Náutico em relação à nossa concentração, para promover foguetório, gritaria, coisas que são tradicionais, né? São costumeiras em episódios como esse. Mas a Batalha dos Aflitos, eu acabei, de uma certa forma, vivenciando ela um pouco à distância, mas especialmente naquela semana da Batalha dos Aflitos, eu acho que houve uma união tão grande de gremistas, porque, veja, Gui, naquela oportunidade o presidente era o Paulo Odoni, o vice de futebol era o Renato Moreira e o diretor de futebol era o Paulo Pelaipe, tá? Grande amigo nosso, Paulo Pelaipe. Que hoje é diretor executivo do Cruzeiro. Cruzeiro. Né? O Paulo Pelaipe hoje é diretor executivo do Cruzeiro. Mas naquela época ele era diretor jurídico sem remuneração dentro do Grêmio. E então eu não participava da gestão, né? Mas eventualmente o pessoal da gestão me ligava para ouvir uma opinião, enfim, para alguma coisa. O Cacalo não participava da gestão. O Cacalo era oposição ao Paulo Odoni, né? E, no entanto, naquela semana, houve uma união de gremistas em que situação e oposição se abraçaram naquele jogo, e houve, na verdade, a partir daquela nossa união, um verdadeiro enfrentamento, como talvez nunca mais nós possamos vivenciar na nossa vida, na nossa trajetória clubística. A Batalha dos Aflitos é um episódio que merecia um filme de longa-metragem, não um curta, como acabou sendo premiado, inclusive, né, através do título inacreditável, que foi um adjetivo utilizado pelo Pedro Ernesto ao narrar o gol do Anderson. Né? Não, mas aquela semana o Grêmio deixou de ser situação e oposição. O Grêmio foi um só, porque havia muita animosidade, né? Quem esteve lá relata que o Grêmio não conseguia entrar no campo para aquecer, né? Porque eles trancaram com uma grade o acesso ao estádio e pintaram o vestiário como se fazia antigamente para o time adversário ficar tonto. Eu ia falar isso. Porque eu me lembro, como a gente, como torcedor, via o Cacalo lá dentro, lá, enlouquecido, mas bufando. O Cacalo e o Paulo Odoni invadiram o campo juntos, né? E eram opositores um do outro. Eles não estavam no mesmo lado do clube, no mesmo lado político do clube. Mas ali, aquele momento, mostrou o que é o Grêmio, o que é o gremismo, né?
As diferenças, evidentemente, foram deixadas completamente afora e eles se uniram, assim como outros gremistas que invadiram o campo, tá? E como deve ser, né? Isso aí Exato. deveria acontecer mais vezes, porque, assim como eu digo, tem que parar essa coisa de situação e oposição. Eu nunca vou conseguir, independente do presidente do clube, fazer oposição Torcer a um contra o time. presidente. Eu quero que ele dê certo, eu quero que ele dê certo, qualquer presidente, eu gostando ou não. Claro, claro, com certeza. Até porque nessa época eu me lembro muito bem que todo esse problema, que uma semana antes, se eu não me engano, o Grêmio tinha jogado contra o Santa Cruz no Olímpico lotado, abarrotado, e tinha empatado em 2-2, se eu não me engano. Acho que foi isso, né? E a gente foi decidir tudo nos aflitos. E aí eu acho que motivou bem, como vocês falaram, essa união do time, porque ali Nós foi ganhamos, verdadeiro. nós não perdemos ponto eu acho que nunca perdemos ponto para Santa Cruz. Nós fomos precisando do empate lá nos aflitos, né? Um empate combinado com uma vitória do Santa Cruz, que vencia naquela oportunidade a Portuguesa, né? O Santa Cruz estava campeão. O Santa Cruz comemorou, inventaram lá uma taça, tiraram uma taça, sei lá de onde, do armário deles lá, o jogo transcorrendo, uma pauleira só no Estádio dos Aflitos e eles dando volta olímpica com uma taça que eles tiraram não sei de onde. Aí o Grêmio, com 7 jogadores, 6 na linha e 1 no gol, consegue aquela façanha, faz o gol da vitória e aí o Grêmio acaba sendo o campeão da Série B. E isso muita gente fala, inclusive dirigentes da época diziam que talvez agora vocês podem me confirmar isso, inclusive por essa união que eu não me lembrava ou não sabia, dessa união de oposição e situação, e que essa volta para a primeira divisão foi crucial para o desenvolvimento do tamanho do Grêmio. Que talvez ali, se o Grêmio não tivesse subido, teria sido uma história completamente diferente do que o transcorreu no futuro adiante. O presidente Paulo Odoni, ouvido após aquela trajetória ali de Série B, de Batalha dos Aflitos, ele dizia, por favor, que nós não joguemos mais a segunda divisão. E quis o destino que em 2022 nós estivéssemos um reencontro com a segunda divisão, que é tão ruim quanto era em 95, quando nós jogamos. Tá? Claro que ela é uma segunda divisão hoje com direitos de transmissão, passando no Premier, em canal fechado, enfim, tem um pouco de requinte, mas continua sendo um horror jogar a Série B, né? Porque os gramados são ruins, a receita é menor, não tem como, né? O jogador que tu vais contratar, ele opta primeiro por esgotar as tentativas de jogar na Série A, né? Independente, muitas vezes, do clube que está fazendo a proposta para ele, ele espera até a última hora para não ter mais chance, né, de jogar na Série A, para só assim vir para a Série B. Não é qualquer jogador que tu consegues estimulá-lo a jogar uma Série B, mas, felizmente, aquele time de 95, que eu não considerava um time bom, sabe? Era um time muito deficiente, é um time que o Grêmio, a gente precisa relembrar, o Edu pode me ajudar aqui, né? Nós viemos de 94, já de 93, com uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. Nós não caímos porque o Christian fez um gol num Grenal no Beira-Rio. 2003, ano do centenário. Falei 93, desculpa. 2003, né? Nós fizemos um Campeonato Brasileiro horrível. E olha que nós jogamos a Copa Libertadores em 2003. Nós perdemos o último jogo do Corinthians, eu acho. Não foi? Eu acho que foi. A gente ganhou o último jogo do Corinthians no Olímpico. Que foi a salvação. Eu me lembro muito da campanha ruim que o Grêmio fez, que o Grêmio trouxe o Adilson Batista para fechar o ano como seu treinador. Né?
Aí, 2004, foi um pavor, porque nós não ganhamos absolutamente nada e fizemos uma campanha desastrosa que nos conduziu, em 2005, para a segunda divisão. Nós tivemos um processo eleitoral, que foi um processo eleitoral super conturbado no clube, né? Houve rachas e rachas. Era a primeira vez que nós formávamos um conselho de administração no clube, e o Paulo Odoni vence o Adalberto Praz, e vence no pátio o Adalberto Praz, né? Se eu não estou enganado, é o Adalberto Praz. E o terceiro candidato, acho que era o Antônio Vicente Martins. Isso, exatamente. Era o Acho Vicente que até Martins. ajudei acho que eu fiz campanha para o Doni, tenho quase certeza disso. Nós todos fizemos campanha para o É, Odoni. E quando o Odoni assume a presidência do Grêmio, isso é legal não só para o gremista que está nos assistindo, tá? É legal para todo mundo que gosta de futebol e que imagina que o futebol e a gestão do futebol é sempre uma maravilha, né? Que são grandes viagens, que são grandes hotéis, que são grandes números, que são grandes contratações. O Odoni, quando chega no Grêmio, o Grêmio não tem 11 jogadores para colocar em campo, né? Ele tem 8 ou 7 jogadores e ele precisava correr atrás. Para piorar a situação, ele não tinha um centavo no cofre. Nenhum centavo no cofre. e nem o mando de campo dos primeiros jogos. E nem o mando de campo dos 3 primeiros jogos da Série B. Porque, para variar, toda vez que o Grêmio cai para a Série B, o jogo anterior foi uma pauleira danada, né? Mas, enfim, o Paulo Odoni, ele precisou de uma ajuda do Mário Sérgio Pontes de Paiva, que foi um diretor do Grêmio remunerado à época, ele que foi campeão do mundo pelo Grêmio, foi tricampeão brasileiro pelo Inter, né? Uma pessoa sensacional. O diretor, Mário Sérgio. O diretor, Saltou. eles contratam o De Leon como treinador inicialmente e o Mário Sérgio como diretor que hoje seria o diretor executivo, tá? Isso. Mas era um diretor remunerado. E o Mário Sérgio, graças aos contatos que ele tinha, ele consegue trazer meia dúzia de jogadores para o Grêmio inscrever para o início da Série B. Porque o Grêmio não tinha crédito, viu, Gui? O Grêmio, ninguém queria nada. Jandir. Oi? Não, é que aparece Guilherme ali, mas é Jandir. Guilherme é o produtor. Chamando de Gui, quem é o Gui? Quem é o Gui? O Guilherme é o produtor. Então... Ele está famoso. O Gui sinta-se saudado e o Joia. Então eu vou começar a chamar de Joia também. Pode chamar de Joia, não tem problema. O Jandir ou o Joia. Cara, era uma coisa assim, uma situação realmente surreal. E o Grêmio não tinha um centavo, não tinha absolutamente nada, e começa a fazer aquela campanha da Série B. O primeiro jogo foi contra o Gama, no Distrito Federal, e nós perdemos o jogo. Não, minto. O primeiro jogo nós perdemos no Beira-Rio, se eu não estou enganado. Ou fora de Anapolina. Anapolina, 4-0. Não, a Anapolina foi mais adiante. A Anapolina já era o Mano Menezes. Lá pelas tantas, o Paulo Odoni, o Grêmio começa muito mal. O Grêmio perde os 3 dos 4 primeiros jogos, se eu não estou enganado. Aí o Paulo Odoni pede uma reunião conosco e o Paulo Odoni diz o seguinte: vem cá, pessoal, o que vocês acham? Seguimos com o De Leon ou não? E aí nós dissemos, não dá para seguir com o De Leon. Mas então quem é que nós vamos contratar? Vamos contratar um cara que está fazendo sucesso no Caxias. Chama-se Mano Menezes. Ligamos para o Mano na hora, o Mano, não, só estou pegando o carro e estou descendo para Porto Alegre. E a partir dali começa a trajetória de sucesso do Mano Menezes, porque o Mano era um treinador muito identificado com o Inter, porque ele foi treinador das categorias de base. Isso. Não sabia. Da base, acho que 3 anos antes, alguma coisa assim, do Sub-20.
antes ainda do 99, aí 2001, ele faz um baita trabalho, 2001, ele faz um baita trabalho no Guarani de Venâncio Aires, que é a cidade natal dele lá, né? Ele é de lá, né? Ele vai, se não me engano, ao quadrangular do Campeonato do Campeonato Gaúcho ou algo do gênero. E depois, vocês todos devem estar lembrados, ele faz um baita trabalho no 15 de Campo Bom. Olha, levou pro final. Que joga Copa do Brasil, inclusive. Sim. Então, com essas credenciais, o Mano Menezes chega no Grêmio e, com todas as dificuldades de recursos humanos que se dispunha, ele consegue montar um time que não era bom. Aquele time do Grêmio não era bom. Mas era organizado, né? Não, mas tinha uma característica sem a qual o Grêmio nunca vai ganhar nada. Nunca o Grêmio vai ganhar nada. Era um time aguerrido. Tão aguerrido que terminou o campeonato com 6 jogadores na linha e 1 no gol e ganhou aquela partida. É verdade. Né? Então, assim, para o torcedor gremista, né, que nos assiste, que nos acompanha, nenhum time do Grêmio fará sucesso se não arrastar a bunda na grama. Né? Isso a história mostra. Então, essa é a primeira virtude que o atleta que vem para o Grêmio deve ter. Ele tem que estar disposto a suar a camisa, arrastar a bunda na grama, brigar se for necessário, porque sem isso o Grêmio abandona suas origens e, por consequência, não chega aos bons resultados. Aquele time de 2005 chegou porque era aguerrido. Boa. Doutor Luiz Paulo e Edu, seguindo para finalizar essa questão de segunda divisão, comparando o 2005, que teve uma sequência de derrotas, de time de fracassos com resultados, de time montado que não deu certo, e 2022, que foi quando a gente caiu pela terceira vez, né? 2022, que era um time que estava com um superávit. Tinha dinheiro no caixa, tinha um time relativamente bom e ninguém entende até hoje por que o Grêmio caiu. Vocês estavam lá, então pode nos dar um pouco do bastidor? O que levou o Grêmio a cair um time que não tinha elenco para cair e não devia financeiramente para cair para a segunda divisão? Eu não estava lá, o Edu era... Eu estava lá, a questão que o Luiz Paulo sabe pouco pela convivência que você tem com vários amigos que participaram da gestão e a gestão do presidente Romildo, que eu considero como um bom presidente, foi um bom presidente para o clube, ele fez uma boa gestão, só que ela acabou tentando conciliar demais, talvez deixando muitos setores do clube sem uma gestão mais pulso firme, digamos assim, e propriamente dito até no futebol. E outro fator que houve relatos da época é a situação de que o Renato montou um elenco com a característica dele, para a gestão dele, contudo, quando ele sai, Foi embora. Ele monta espelhado no pensamento de futebol dele. Daí tu tira e traz um treinador que não tem nenhuma coincidência de pensamento com quem montou o time. E ele era líder daquele time. E os caras, parece que se fala, o próprio Romildo relata, que ficaram um pouco órfãos digamos assim, do patrocinador, do padrinho daquelas contratações e daquela gestão de futebol, que o Renato pode ter seus defeitos de gestão de grupo, mas ele é um bom gestor de grupo, só que ele tem o estilo dele de gerir o grupo de futebol. E daí chega uma outra gestão, com outro pensamento, com outro formato, e acabou que não encaixou e nós acabamos rebaixados com um bom elenco.
O Rafinha foi rebaixado e foi lateral campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo. Douglas Costa pode, fora do programa dos casamentos, é um bom jogador de futebol que naquela gestão da vida pessoal dele degringolou o grupo inteiro. Então, foi uma série de fatores que acabaram culminando e nisso, aquele superávit que se tinha acabou criando, com o rebaixamento, a queda de receita e um elenco inflacionado que cai, acabou gerando um passivo financeiro para a gestão dos próximos anos, que até hoje nós enfrentamos dificuldade por causa daquele ano de queda. Imagino. Nunca é um fator só que é o responsável tanto por uma derrota quanto por uma vitória, tá? Eu quero lembrá-los assim do seguinte: 2021 foi o ano da pandemia, né? E vocês devem lembrar que o Grêmio foi campeão gaúcho em 2021 e há uma festa no vestiário do Grêmio que abre-se inadvertidamente, porque ainda era momento em que as pessoas deviam estar de máscaras, havia todo um protocolo de presença de torcedores no estádio. Eu acho que não havia presença. Era proibida a presença de torcedores. Naquele momento não havia permissão para a plateia estar no estádio. E o Grêmio ele faz um bom campeonato gaúcho ali. Com o próprio Thiago Nunes? Com o próprio Thiago Nunes. Mas antes, essa queda ela começa um pouco antes, né? Porque o Renato inicia o ano e o Grêmio, também por conta da Covid, né? O calendário ele ficou espichado de 2020 para 2021. O Campeonato Brasileiro de 2020 terminou em 2021. E nós tínhamos, por incrível que pareça, a Copa do Brasil de 2021, que nós fomos à final contra o Palmeiras. Não, de 2020, que a gente disputou no início de 21. Exatamente. Ou seja, a Copa, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil de 2020 foram só terminar em fevereiro de 2021. E nós disputamos, me lembra, Edu, tanta informação, a Copa Libertadores aquele ano também, que nós tivemos que disputar a pré-Libertadores e acabamos sendo eliminados. Foi a pré-Libertadores contra o Independiente Del Valle. Independiente Del Valle. Que ali culminou na crise que derrubou o Renato. Aí é que começa a crise. Por quê? Porque o Grêmio, entre esses jogos, o Grêmio tem as finais da Copa do Brasil, onde o Grêmio vai muito mal contra o Palmeiras. O Grêmio perde tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo. E sem nenhuma condição de competitividade. O Grêmio não competiu aqueles 2 jogos. Aí o Grêmio faz uma primeira fase de pré-Libertadores contra um time boliviano que, se nós 4 nos juntar aqui, nós ganhamos deles lá e aqui, né? O Grêmio chegou a tocar 8-0 neles aqui, o Diego Souza fez 5 gols, se eu não estou enganado. Aí depois nós vamos contra o Independiente Del Valle, o Grêmio ganha lá no Equador por 1-0 o gol do Jean-Pierre, cuja escalação era hiper polêmica, todo mundo pedindo para o Renato colocar, e o Renato não o colocava porque eu achava um jogador muito lento. Só que naquele jogo, com uma pressão que se teve, o Renato colocou e ele foi o responsável pelo gol da nossa vitória. E, surpreendentemente, acho que no gol qualificado, né, que ainda tinha naquela oportunidade, nós saímos ganhando do Independente Del Valle em Porto Alegre por 1-0 na Arena e tomamos a virada de 2-1. E ali afunda o grupo emocionalmente e surgem muito fortes as críticas em relação a um trabalho que já era questionado do Renato. O Grêmio troca o seu treinador, muito pressionado, tanto pela torcida, a gente não pode esquecer nunca a pressão da torcida, tá? Mas um dos vice-presidentes, o Oderich, ele dá a cartada final quando ele vai aos meios de comunicação e diz: não dá mais para continuar com o Renato. É substituído pelo Thiago Nunes, o Grêmio consegue, porque realmente era um time bom, ser o campeão gaúcho daquele ano, e aí vem
aquelas festas todas e o início do Campeonato Brasileiro, com o calendário apertado, o Grêmio perde 6 jogadores por Covid. O Grêmio perde 6 jogadores por Covid. E há informações que jogadores como, por exemplo, Diego Souza, nunca mais recuperaram a forma depois que pegaram o Covid. Né? E o Grêmio começa a somar resultados ruins. E time grande, quando começa a ficar nessa parte da tabela onde existe uma verdadeira areia movediça, o time grande não sabe direito sair. Né? O Grêmio começou a pedalar, e com resultados ruins e com uma pressão que surgia em relação a trabalho, enfim, a uma série de coisas. A bola começa a queimar no pé. Era o Paulinho Luz o início, né, Edu? O vice-presidente, sim. Não, primeiro era o Marcos Herman. Marcos Herman, daí ele sai. Marcos Herman começa o Brasileirão, e daí ele sai e depois entra o Denis. Ah, tá. Então o Paulinho Luz é do ano anterior. Do ano anterior. Nessa época eu falava muito com o Marcos Herman. Eu acho que eu falava com ele semanalmente, a gente se trocava mensagens ou mesmo por telefone. E o Marcos Herman referia que o grupo do Grêmio estava muito defasado fisicamente. Né? Muito defasado fisicamente. E que ele não sabia se o Grêmio ia ter condições de ter uma preparação física ideal para disputar o Campeonato Brasileiro. Enfim, o Grêmio acaba trocando, né, e traz o rebaixador profissional de times de futebol, né, que é o... Mas antes trouxe o Filipão, e o grande erro, acho, daquele ano foi também ter tirado o Filipão, né? Porque o Filipão foi o que fez a melhor campanha, o melhor desempenho daquele Brasileirão trágico, foi do Filipão. Que daí por também pressões de um grupo com seus atletas um pouco mimados pela gestão, não rejeitaram o trabalho de um profissional consagrado como o Filipão. Jandir, o Filipão já era o terceiro técnico do ano. Aí o Romildo ele troca todo o departamento de futebol, convida o Denis, entra Denis e Serginho Vasquez e traz o glorioso Wagner Mancini. Sim. E o Grêmio acaba sendo rebaixado na última rodada. A trajetória, digamos assim, do Denis, de maneira comparativa ao primeiro turno, o número de pontos que nós conquistamos no segundo, se nós tivéssemos o mesmo nível de aproveitamento, nós não teríamos caído. Mas nunca é um fator só, tá? Claro. Lembram que também havia muita conversa em torno das percepções do Romildo que poderia vir a ser candidato ao governo do Estado. Eu ia te perguntar isso, doutor Luiz Paulo e Edu. Pesou o fato do... Primeiro, o Romildo foi um grande prefeito em Osório, né? Foi um grande... Foi hoje. Se elegeu? Se elegeu. Se elegeu o prefeito de Osório. Olha só. Isso é indiscutível, esquecendo partido, paixão, o que for. Porém, há um boato, e aí eu quero complementar o que o senhor estava falando, que ele vinha com uma força um nome muito forte para o governo do Estado. E se o Grêmio desse certo, certamente ia ser catapultado para ser o próximo governador. A força da torcida é muito forte, tanto do Inter quanto do Grêmio. O amor consegue levar, prova disso, tem deputados que se elegeram, o Darley é um, aí tem o Gaúcho da Geral, tem tantos outros aí com sucesso, né, que fizeram. E então, voltando, o presidente Romildo estava com uma ascensão muito grande politicamente. Vocês acham que isso atrapalhou? O fato pode ter sido, de certa forma, entre aspas, uma sabotagem para derrubar ele, para ele não vir a ser um possível futuro governador? Eu acredito que não, eu acho que o que atrapalhou mais é o ambiente político, essa mistura política, até ele não querendo comprar algumas brigas que deveriam ser compradas nessa tentativa
que era viável e era notória dele mesmo de querer se candidato. Acho que talvez mais nessa linha dele não fazer alguns Escolha. cortes na gestão, algumas escolhas, não querer comprar algumas brigas necessárias. Talvez isso sim, mas uma sabotagem não tem A muito. teoria da conspiração daí também. É, acredito, né? Eu acho que sabotagem não, mas me parece que o presidente Romildo, que eu estou com o Edu, tá, e com o próprio Jandir, eu acho que foi um grande presidente, Sim. muito jeitoso, hábil, acho que se cercou de boas pessoas, pelo menos em boa parte do seu mandato. Mas esse último ano dele ali foi um ano que realmente ele me parece que ele tinha pretensão política no sentido de candidatar-se ao governo do estado em 2022. Tá? Sim. E acho E que ele isso acaba tirando foco, né? assim, uma outra Ou coisa, né? A voltando o gente, foco, muito, ou digamos assim, tirando e canalizando os holofotes tudo nele também, de certa forma, em função da política. não, eu acho Não? que não. Não que tenha. Ele não era uma pessoa que indicava holofotes. Né? O Romildo não era uma pessoa que, porque eu quero falar, porque eu quero ser, porque eu quero acontecer. Com Na, essa vaidade, né? Com essa vaidade não específica. parece que ele tivesse vaidade política, né, Edu? Acho que ele. Vaidade pessoal, no sentido de ser Sim. vangloriado como presidente, etc. Mas, naturalmente, isso é uma coisa que é importante de abordar, sabe? O futebol é muito próximo da política. E não é aqui no Rio Grande do Sul, é no Brasil e no mundo. Né? O futebol ele tem assim tentáculos, a política tem tentáculos no futebol. O Zé Otávio, que é meu irmão e que foi um vice-presidente de futebol de absoluto sucesso no Grêmio, e eu acompanhei aquele momento em que ele foi gestor de futebol e ele teve dificuldades para gerir o Grêmio, mas acho que ele teve muito mais acertos e os acertos premiaram aquele time como campeão, tetracampeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho daquele ano de 2001. O Zé Otávio, ele vinha da política, já tinha sido conselheiro do Grêmio por muitas épocas, muito tempo, ele vinha da política, estava sem mandato, é convidado pelo presidente Guerreiro para serviço de futebol, ele aceita, tem sucesso, terminou a participação do Grêmio na Libertadores de 2002, quando o Grêmio foi eliminado pelo Olímpia nos pênaltis no Estádio Olímpico, no famoso jogo que nós fomos roubados, né? E que o Zé Otávio, externando todo um desejo de torcida, invade o campo para peitar o juiz, né? Ali terminou aquele jogo, ele disse, não, eu vou ser candidato a deputado federal. E ele, então, se afasta do Grêmio naquele momento, mas óbvio que a eleição dele em 2002 e depois a de 2006 ainda tem um reflexo importante disso, se dá muito em função do sucesso que ele teve no futebol. Sim. Eu quero te dizer, Jandir, que eu não tenho nenhuma vontade, nem tampouco interesse em ter qualquer tipo de cargo político. As pessoas me dizem hoje, tu está no Grêmio. Não, eu estou no Grêmio na qualidade de assessor da presidência, mas eu não tenho nenhuma pretensão de ser ou exercer qualquer tipo de cargo político. Acho legítimo que, eventualmente, as pessoas que estejam exercendo cargos dentro de um clube de futebol possam ter esse tipo de aspiração. Mas aí, necessariamente, elas precisam se afastar. Sim. Não pode mais haver essa confusão do futebol com a política. E eu acho que, de uma certa maneira, até de maneira benigna, tá? Obviamente que não era essa a intenção, se comentou muito durante muito tempo, né, ele vai ser candidato a governo ou não vai? Ele vai deixar o Grêmio para ser candidato a governador ou não vai? E isso no meio de derrotas do Grêmio, sim, o Grêmio descendo a ladeira no Campeonato Brasileiro. Então, acho que atrapalhou. E essa mistura não é coisa do futebol gaúcho, do futebol brasileiro. A gente pode ver o Macri, né? Presidente do Boca, anos depois era o presidente da Argentina.
Sim. né? O Berlusconi também, o Milan, depois Lembrar? na Itália. Então, essa figura, esse aproveitamento, esse movimento da política querer buscar nomes do esporte é uma coisa que acontece no mundo todo, não ia ser diferente no 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 Grêmio. Grêmio, né? Até porque futebol mexe com massa, com paixão, e a política é, vive, Eu, vive disso, né? A política. eu vou contar um episódio para ti e para o Edu aqui, para provar para vocês o quanto que a política e os políticos sempre tiveram algum tipo de entrelace no futebol, tá? Certamente, o Jandir, tu tem que idade, Jandir? 45. Agora que me 45, quebrou. 45, tá? O Edu também tem uns 40 por aí, né? Igual, mesma coisa, mesma idade. A gente é da. Daqui a pouco a gente vai contar uns feitos da política para ti. Em 1989, o Grêmio estava caindo para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Tá? Isso é história aí para os nossos jovens, para a nossa jovem assistência, os nossos internautas, aqueles que acompanham o nosso podcast aqui, o nosso bate-papo. Os menos jovens vão lembrar, mas talvez não saibam desse bastidor que eu vou contar aqui. Em 1989, melhor dizendo, o Grêmio estava caindo para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O governador do estado na época era Simvaldo Azelli, gremista de Quatro Costados e conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense na época. Vendo que o Grêmio estava indo ladeira abaixo no Campeonato Gaúcho, olha que loucura, o Grêmio ia ser rebaixado no Campeonato Gaúcho. Os mais jovens nunca imaginaram que o Grêmio pudesse ser rebaixado no Campeonato Gaúcho, pois em 1989 nós corremos um risco real de sermos rebaixados. O Simvaldo Azelli convoca uma reunião de urgência, emergência no Palácio Piratini e chama o presidente da Fundação da Caixa Econômica Estadual, Rafael Bandeira dos Santos, e o presidente Paulo Odoni de Araújo Ribeiro, que era o presidente do clube à época, que era rival do Rafael. Eles vinham de uma disputa anterior no Grêmio em que eles se digladiaram. E o Simvaldo Azelli, com a perspicácia política, ele convoca os dois para uma reunião e diz o seguinte: olha, o Odoni, a partir de amanhã o teu vice de futebol, tu vai demitir o teu vice de futebol, eu não me lembro quem era, não sei se era o Raul Regis Freitas Lima, enfim, não me lembro. Pode ser o Raul Regis, acho. Que um grande, doutor Grenal, né? Um grande dirigente, mas depois eu vou olhar aqui no Google. Edu, se tiver com o Google aberto, tu olha aí depois. Ele diz, ele não pede, tá? Ele determina: Odoni, tu vai demitir o teu vice-presidente de futebol, e o teu vice-presidente de futebol a partir de amanhã é o Rafael Bandeira dos Santos. Ele não tinha perguntado para o Rafael se o Rafael aceitava ser o vice-presidente de futebol. E nem tampouco perguntado para o Odoni se ele admitia mudar o departamento de futebol do Grêmio. Ele determinou, o governador do estado, que fora presidente do Banco Meridional antes disso, né? E o Paulo Odoni era advogado do plano do Banco Meridional, daí que vinha a proximidade. Ele determinou: amanhã o Rafael assume lá. E o Rafael assume e o Grêmio contrata 3 jogadores que se apresentam na segunda-feira, um se apresenta na quarta e jogam no domingo contra o Glória da Vacaria, precisando ganhar do Glória da Vacaria no estádio Alto da Glória, em Vacaria, para ir para a parte final do Campeonato Gaúcho. Se empatasse, caía para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Os 3 jogadores contratados foram Edinho, que passou a ser o capitão do time, Jandir, teu xará, e Elcio, lateral esquerdo. Esses foram os 3 jogadores possíveis de contratar. E o Grêmio vence o Glória da Vacaria por 2-1, sendo um dos gols do Almir, aquele ponta-direita nosso, que depois fez carreira no Santos e tal.
ele surge mais ou menos ele surge um pouco antes do Ronaldinho, tá? Não, um pouco antes, não, bem antes do Ronaldinho. Bem antes. O Almir. E o Grêmio sagra-se campeão gaúcho daquele ano e sagra-se o primeiro campeão da Copa do Brasil, fazendo partidas sensacionais. Com aquele grupo. Contra o Sport, Mazzaropi no gol. E eu estou esquecendo de um fato importantíssimo. Demite-se o treinador e contrata-se Cláudio Duarte, o Gaguinho. Claudião. E o Gaguinho assume para ser campeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil. Olha. Histórias do futebol. Histórias do futebol. O governador do estado, tu imagina hoje, o governador chamar o presidente do clube, tu vai demitir o teu vice de futebol e a partir de amanhã é o fulano de tal. Coisa linda, né? Isso aí. A política sempre fez parte do futebol, né? De uma forma, óbvio, com uma dose muito com cautela, né? Para não misturar as coisas. Mas realmente, hoje se não consegue separar, e muitas vezes não se consegue, porque a política muitas vezes é o ego inflado, né? As pessoas não é pelo dinheiro, é pela posição, pelo que tu defende, e isso tu, de repente, muitas vezes pode se misturar com a paixão do clube e aí causa problemas, né? Problemas. O que falam também é a questão do interesse público, né? O impacto social que tem o Exato. futebol num país como do tamanho do Brasil e que dá essa importância que tem, né? A gente vê pela Argentina, né? A Argentina vem desmontada, vem num processo de reformulação econômica e a gente acompanha o que a Copa do Mundo fez inflar naquilo que já é inflado no argentino, que é o patriotismo, né? Coisa de louco. Sim. Mas deixa eu perguntar para vocês agora, a gente indo se encaminhando para o final. O Renato, até que ponto a gente pode ter o Renato enquanto o ídolo, o homem Copa, o homem mundial, né? O cara que uma das maiores estrelas nossa no Grêmio, hoje ele como treinador está acabando a era Renato nesse período, nessa passagem, vamos deixar bem claro. Óbvio que vocês não vão falar, né? É uma pergunta que não tem resposta. Não tem resposta mesmo. Não é? Eu acho que as coisas no Grêmio, eu não sei qual é a opinião do Edu, as coisas no Grêmio hoje, né, elas não estão definidas nem para o final de 2024, muito menos para o início de 2025. Né? E o Grêmio é um pouco responsável por isso, porque, por incrível que pareça, nós ainda não nos livramos do Z4. Ah, perfeito. Então, é difícil tu pensar em qualquer coisa, embora fosse recomendável. Na minha opinião, todo um planejamento ele não se inicia lá em dezembro, ele tem que iniciar antes, já devia estar em curso, né? E eu até acho que pode estar em curso algum planejamento, mas acho eu, né, uma percepção que eu tenho, que essa questão do treinador ela não está decidida mesmo, tá? E só vai se decidir depois que o Grêmio tiver com os pontos necessários para não habitar o Z4. Sim. Eu acho que é uma coisa importante que tem que ser planejada pelo clube, principalmente é uma posição foi até citado o nome do Filipão na internet nos últimos dias, mas uma figura com esse perfil, assim como tem o São Paulo na pessoa do Muricy Ramalho, que é uma pessoa acima do treinador. Sim. Que esse possa ajudar para o clube poder fazer um outro tipo de aposta, se for o caso, se for decisão do presidente, do vice-futebol, em um treinador diferente, que também o que faltou em 21. Tu tira um personagem do tamanho do Renato. Sim. E tu larga um Mancini para o grupo. Não vai conseguir segurar. Vai dar problema. Sim. E
E esse exemplo do Muricy eu acho muito saudável e outros clubes estão buscando essas pessoas mais, digamos assim, com experiência de vestiário, de Sim. futebol, para dar um suporte para o treinador. Senão Seria, fica tudo na e esse funcionário tendo a missão de traçar, junto com o presidente e o vice-futebol, da política de futebol que o clube vai adotar, seja nas categorias de base, seja no profissional. A partir desse nome, aí sim, beleza, vamos fechar com qual treinador? É com o atual? Ele fica, aí até Edu, nós tivemos isso em 17, Edu, que era o Espinosa. seria esse cara, seria o Filipão? E eu consideraria um bom nome, mas teriam outros que Claro, poderiam claro. somar nessa figura, mas uma pessoa que não quer mais a função Seria de treinador. trabalho de campo, do dia a dia, e para ajudar o próprio vice-futebol, o Antônio Brum, que Eu não sei se você... apesar apesar da contratação do Soares, né, ah, teve um momento com a sua imagem desgastada com a torcida, mas agora, na última janela, fez belas contratações, Sim. mas e é um dirigente que até se forma no futebol, que é o Antônio Brum, Sim. mas tu imagina um Brum que está, né, sendo, tá se mostrando, sendo lapidado no decorrer do período, do lado de um Filipão ou de um cara mais, de um Nossa, Espinosa, se fosse o caso em 17, teria muito mais robustez no trabalho, né? com certeza. Rapidamente, pessoal, assim, ó, pra gente. Já estamos chegando em quase uma hora de prosa e eu sabia que ia ser muito rápido, porque assunto tem, o assunto é maravilhoso. Tem duas pessoas de alto quilate. SAF, qual é a possibilidade do Grêmio ingressar nesse novo modelo de clube-empresa, empresa-clube? Eu acho assim, ó, a SAF necessariamente ela precisa ser tratada no clube hoje, tá? Independentemente de ser Grêmio, obviamente que nós estamos falando de Grêmio aqui. A gente tem visto, e isso é algo que mexe com uma questão de reflexão, o que uma SAF fez no Botafogo, no Atlético Mineiro, né? São os dois clubes hoje de maior expressão em termos de resultado do futebol brasileiro no biênio aí 2024, 2023, 2024. O Botafogo está disputando a semifinal da Libertadores com boas chances de chegar à final e o Atlético Mineiro Também. está em semifinais, né? Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo e o Palmeiras, que completam esse quadrado, digamos assim, de clubes de exponenciais, eles. O Palmeiras se tornou muito autossustentável a partir de uma extraordinária gestão empresarial dentro do clube. Nós não estamos falando de SAF ali, nós estamos falando de uma gestão empresarial da Crefisa, praticamente, né? Que já anunciou que a Crefisa deixa de patrocinar o Flamengo, o Palmeiras agora em dezembro, por entender que não há mais como competir com os recursos em termos de patrocínio que as bets hoje aportam nos clubes de futebol. Não tem como chegar no mesmo patamar financeiro. O Flamengo, por sua vez, que também não tem SAF, tem o que nenhum outro clube brasileiro possui: acesso a recursos e a investimentos, muito em função do tamanho que tem em razão da sua torcida, né? Então, o Flamengo é o time que mais arrecada, é o time, certamente, que o preço do patrocínio Master na camiseta do Flamengo é muito maior do que nos outros clubes brasileiros, né? O Flamengo já pautou que os direitos de transmissão dele são mais caros do que os dos demais clubes brasileiros, em virtude justamente
Da da audiência. nação rubro-negra, né? Enfim. Então, a gente tem aí um conjunto de clubes que vão necessariamente precisar estudar a SAF, e aqui eu incluo o Grêmio, tá? Eu aqui incluo o Grêmio. Não é possível nós passarmos 3 anos com déficit dentro do clube, de tu ter que te agarrar a um santo para tentar vender um jogador para terminar o ano, para pagar a folha, né? Para pagar prêmio, enfim. E o Grêmio está lidando com muitas frentes de dificuldade, uma delas é a Arena. Nós estamos comprando, não a Arena, o Grêmio está comprando uma dívida que pertencia ao Banrisul na ordem de 70, 80 milhões, e o Grêmio está pagando 20 milhões justamente para o Grêmio ficar credor da OAS. E sendo credor da OAS, ter poder de barganha amanhã ou depois na hora de assumir a gestão do estádio. Então, o Grêmio está se segurando, mas não podemos. O Edu convive lá no conselho, toda reunião do conselho nós estamos tratando de assunto financeiro, não é, Edu? Não tem uma reunião do conselho que é para falar sobre que legal, o Grêmio está entre os 10 clubes de maior expressão do século, etc. Não tem nada disso. Toda reunião do conselho do Grêmio é para a gente tratar de manobras financeiras para saber como é que a gente vai terminar o ano. E o pepino é grande. É grande porque, a par da necessidade de se pagar as dívidas, que são muitas e relevantes, tu tem que montar um time competitivo e tu tem que agradar a tua torcida, né? Então é realmente um ponto de equilíbrio sempre muito difícil de se encontrar, mas tomara que nós consigamos. Certamente conseguirão. Para finalizar, o fato de ter dois clubes de expressão nacional e mundial, Grêmio e Inter, e isso se tornar uma rivalidade que transcende as fronteiras do Mampituba e vai para todo o país, e é exemplo na América Latina fora. O fato dos patrocinadores, eu noto que sempre quando um patrocinador master vai fechar com o Grêmio, ele conversa com o Inter também. Por que há essa conversa, mais ou menos que essa parceria na escolha do patrocinador master, e não há, por exemplo, em Belo Horizonte com o Atlético e o Cruzeiro? Por exemplo, o Banrisul é o patrocinador master agora. Parece que há uma conversa para outro patrocinador que vem com bem mais bala na agulha para comprar o espaço ali do Banrisul. E parece que esse também está conversando com o Inter. Por que isso? Ou não há essa. Acredito que é um pouco da cultura do gaúcho de ficar de ter esse cuidado. Daí a gente acaba transmitindo até para os próprios investidores essa demanda. Um Perfeito. exemplo, o Inter. O Inter, eu acho, o patrocinador do material esportivo, acho que é a Adidas, se não me engano. Nenhum gremista deixa de usar Adidas porque Exato. está no Inter. Então, isso aí é uma coisa que eu acho, né? O Luiz Paulo pode me corrigir. Isso aí vai ficar limitado ao Banrisul, essa questão de estar nos dois clubes. Até pelo tamanho, pela importância do banco, na questão no fluxo financeiro dos dois clubes, deve ficar nesse patamar. Mas acho que novos investidores Cada um vai vão cada um fazer a sua proposta, seguir a sua vida, que eu acho que como deve ser, porque ninguém deve ter gremista apostando na Estrela Bet, tem muito colorado apostando no Esporte da Sorte, e assim vai. Tem colorado que compra prato fino também, né? Do Rigo. Sabe que isso tem muito a ver com a marca gaúcha. A marca gaúcha, ela tem muito receio de patrocinar apenas um dos dois, né? A não ser, claro, quando há uma identidade do empresário com o clube, como é o caso Sim. do Rigo com o prato fino, né? Com arroz prato fino. Nosso Rigo, São Borja.
Mas isso que o outro sócio dele é colorado, tá? Ah, é? Eles trabalham em regime de Grenal lá. Mas, por exemplo, eu não te duvido numa marca gaúcha, pega o Banrisul, se o Banrisul só patrocina o Grêmio, e é uma sociedade de economia mista, né? Sim. É uma estatal, se ela patrocina só o Grêmio ou só o Inter, fica uma desconfiança de que está havendo algum tipo de favorecimento por um dos clubes e prejuízo para os outros. E aquela ideia da marca gaúcha, vou patrocinar os dois clubes, porque se eu patrocinar só o Grêmio, o Inter não vai mais abrir conta no Banrisul. Ou a marca Hispana, o Marcelo da marca Hispana é gremista. É gremista, né? Assim, de não perder um jogo. Sim. Só que ele patrocina o Internacional também. Ah. Né? Patrocina o Internacional também. E a Unimed, ela patrocinava Grêmio e Inter. Né? No calção tinha ali o Unimed, lembra? Então, assim, mais ou menos como o Edu disse, quando a marca ela não é regional, e a tendência é que essas marcas regionais elas cedam espaço às marcas nacionais, como é uma Bet, por exemplo. O Inter vai ter o Estrela Bet, o Grêmio vai ter o Esportes da Sorte, ou, sei lá, o outro, o Inter também. Sim. Mas tudo aquilo que mexe com marca gaúcha, eles têm um pouco de receio. A marca de investir exclusivamente num dos clubes. Sim, Essa é a minha impressão. pela nossa grenalização, né? Em tudo. Exato. O Edu falou, eu não deixei de usar Adidas, mas eu não uso vermelho. Eu também não, exato. Aí são. Pergunta para o Edu se ele usa uma camisa vermelha. Tem Não, nem tenho, nem Não tenho. fica nem bem, né? Não fica nem bem. Não, Nem tenho. Não, mas e essa coisa, né, tem uma rede de restaurantes, eu não, eu evito os meus, tenho sócio colorado também, a gente evita de ir com camiseta dos clubes na loja, porque daí sempre tem um cara que vai dizer, não, um gremista aqui, o dono é gremista. Não, vou vender, eu vou, eu vou receber gremistas colorados, e eu fiz então aniversário tu dia 20, mistura. viu, Jandir? Eu Oi. fiz aniversário dia 26 de setembro. 20? Veio aqui em casa, 26 de 26. setembro. Tem um amigo meu aqui em casa com a esposa e me deu uma camisa vermelha, mas camisa fina, cara. No outro dia eu mandei a minha mulher, vai lá e troca. Eu não vou usar vermelho na minha vida, entende? Tu contou isso pro teu amigo? Contei, depois peguei uma. Depois do programa. Eu contei no mesmo dia, depois por telefone, que foi escolha da mulher dele. Então, ela obviamente deve ter achado, esse cara é louco, assim, vai devolver uma camisa por causa da cor. O Edu não usa camisa vermelha. E eu acho que 99% dos nossos conselheiros lá não usam vermelho. Né? É uma bobagem, para nós não é, né, Edu? Se a gente mudou a cor da Coca-Cola na camiseta. É verdade, é verdade. Era sempre vermelho, né? Virou branco e preto. Pessoal, estamos nos encaminhando para o final aqui. Eu agradeço imensamente a disponibilidade e o aceite de vocês para fazer parte, para engrandecer esse canal. Esse canal não é um canal voltado especificamente para o Grêmio, é um canal de prosa que, né, bom, inclusive, agora eu me lembrei por que eu puxei isso. Eu estou aqui no cenário, infelizmente eu não consegui montar ainda. Eu ganhei algumas camisetas, já ganhei de São Luís, e tá em processo de enquadramento, ela colocar no quadro, e ganhei uma do Colorado de um doutor, de um médico muito amigo nosso, doutor Jorginho, daqui de Juí, médico do Colorado, né? E acabou me presenteando com uma camisa do Inter, o qual eu enquadrei ela e ela vai vir para o cenário aqui junto, né? Óbvio. Então, gostaria de deixar um abraço para Mauri Vidros, para a loja que comprou essa ideia e enquadrou ela para nós. E gostaria de deixar para vocês também um pedido. Se há algum gremista, né, que aposte no canal aí, que queira dar uma camiseta do Grêmio. O desafio. O desafio para algum gremista que esteja assistindo, pode ser vocês dois, um de vocês, com a assinatura do Renato Portaluppi, qual é a assinatura de vocês,
para vir aqui para embelezar esse canal aqui, esse estúdio aqui em Juiz. Lá aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza a gente vai achar. Vamos achar. Sabe, só para terminar essa questão de camiseta, É. nós perdemos, Jandir, todo o nosso estoque de camisetas com a Roubaram, né? enchente. Roubaram. O que não foi roubado, nós perdemos por conta da enchente, né? E havia milhares de camisetas. Tá? Era todo um estoque para o ano de 2024. Então, para um dirigente pedir uma camiseta hoje lá, não é má vontade, não tem. A gente tem que buscar de outros meios, mas eu e o Edu vamos buscar outros meios para alcançar uma para a rádio, para o nosso programa. Tem que ter me avisado desse desafio no final de semana, porque a loja fez 50% de desconto nas camisetas. No final de semana, no último jogo. Mas vai ter outras. Não, vai ter outra. Mas foi um prazer. Resolver. Gil, viu? Obrigado, Joia. Jandir. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bacana ter podido bater esse papo contigo, com toda a nossa audiência, com o pessoal de Juí, né? Transmitir um abraço ao prefeito Andrei, enfim, ao Bonamigo, que nos cede aí também e nos ajuda com o espaço, ao nosso produtor, o Guilherme Barroso, né? E a todos os que estiveram conosco e tiveram a oportunidade de nos assistir. Edu. Tomara, se Deus quiser, vou em Juí pessoalmente aí visitar teu espaço. Serão bem-vindos lá. Inclusive, eu gostaria, vamos fazer uma merchan, então, das tuas pizzarias, né? Você tem quantas pizzarias em Porto Alegre? 5. 5 lojas. Qual o nome? A maior rede de pizzaria napolitana de Porto Alegre é a Balcone Pizzaria. Balcone Pizzaria. Aonde que elas estão situadas? Balcone Pizza Napolitana. Tem no Menino Deus, tem no Bonfim, tem no Vivo Open Mall, que é lá onde fica o Bar da Gaúcha. Tem na Anitta Garibaldi também. E lá na Praça da Encol. E tu tá com 2 restaurantes também, né? E 2 restaurantes. Que é o Espia, que é no Bonfim, e o segundo é lá na... Nós abriremos semana que vem lá no Moinhos de Vento, lá na Hilário. Hilário 299. Na Hilário Ribeiro 299. Exato. Que guria, viu? Gurizinho, para finalizar, eu já estou finalizando várias vezes, mas de onde que veio desse gosto pela culinária, ou brotou do nada? Foi coincidência, casa, amigos em comum, surge a ideia, a gente tem que empreender também, né? E bombou. Graças a Deus. Próxima vez que eu vou ir comer uma pizza com vocês aí, viu? Tem que ver, o Andrei já conhece, o prefeito já conhece. Tá bem, então. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro, vocês de estar conosco e os telespectadores aí, nossos ouvintes aí, as pessoas que nos acompanham aí, ter curtido mais uma prosa que a gente faz com muito esforço para trazer cada vez mais pessoas com qualidade, com nome, com assuntos diversos e hoje em específico falar um pouco do nosso Grêmio. Talvez outro dia a gente fale do nosso Colorado também. Um abraço para vocês, uma ótima semana. Um abraço. Nos encontramos segunda-feira. Boa semana para nós. Igualmente, abraço. Dá-lhe Grêmio.